Hoje falamos do destino das universidades, ou perguntamos se as universidades têm destino, se o Algarve tem saudades dos ingleses e se a indisciplina é italiana. E ainda a verdade seja portuguesa. Agora tenho que começar outra vez, pá. Eu acho que fica assim, esse pá arruma. Muito calor, não se aguenta estar em casa, está muito calor, 40 graus é um disparate, pronto. E aqui só dentro da água é que está bem, aqui perto tudo está calmo, não há vírus, não há nada. Pronto. Poucas pessoas também na praia, está alguma segurança, não é? Sim, poucas pessoas e tudo pessoas daqui, mais ou menos. Estava lá com mais um senhor que também está aqui à beirinha, perguntar-me se é desta zona ou se veio de fora. Vim de fora, viemos aqui aproveitar, viemos aqui para o Alentejo, para estar mais descansados e isto aqui tem menos gente também. E veio de onde, posso perguntar? Viemos da Amadora. Esta é uma imagem que geralmente só no 15 de agosto. Só a 15 de agosto que tu encontras Roma assim. Impressionante, parece um postal, mesmo metafísica. Até o Pessoa teria adorado passear por aqui. Por um momento teria traído Lisboa. Pronto, estou perto do Largo Argentina, ma a caminho de Piazza Navona e Campo dei Fiori. E voilà, meus amigos. Francamente... Sorry. Então, vivo por milagre. Mas olha, teria sido até um acidente romântico. Olha que lugar, olha que lugar. A grande beleza. O Bernini e o Borromini. Não sei se sabem da história dessas duas estátuas. A Piazza Navona. Aqui temos os cafés onde um copo d'água é 40 euros. Ainda bem que está pouca gente para ser explorada. Aqui temos o Senato, o Senado da República. É inesgotável mesmo a riqueza artística, arquitetônica de Roma. Aqui temos a outra perspectiva. Aqui muito do neorrealismo italiano é nestes lugares, muito. Então, a história desta estátua é curiosa porque havia uma briga, uma competição entre o Bernini e o Borromini. E quando fizeram estas duas estátuas, que estão aqui agora à minha frente, a história era que antes o Bernini fez aquela da esquerda e o Borromini a seguir fez aquela de direita, ou talvez o contrário, portanto não confio demasiado. Mas a ideia era que os dois estão como preparados para assegurar que a estátua do outro possa vir a cair, que não tenha sido bem feita, que não tenha solidez, qualidade. E portanto são duas estátuas, cada uma a gozar com a outra. Não sei se estou a ver as mãos, são de quem está como preparado para se proteger de algo que pode descair. Mas pronto, agora daqui a pouco levo-vos para Campo dei Fiori, onde queimaram o Giordano Bruno, que é uma praça lindíssima, adiacente à Piazza Farnese, onde está a Embaixada Francesa, outra praça maravilhosa. Mas pronto, para não ser atropelado, agora apago e depois volto a ligar. Ciao Piazza Navona! Usa lá a tua câmera para mostrar a janela. Não vejo muita coisa. Estou no quinto andar de um prédio... Estás no meio da natureza? Portanto, sim, são as plantas. Depois posso mostrar a casa. Para quem está a ver e tenha visto os filmes do Nanni Moretti, que era no Caro Diário, que era aquele tour por Roma, pode-se ir ver o filme para saber onde é que tu estás, ou não vale a pena ir ver o filme, porque o sítio onde tu estás não está no filme? Estás na Carbatella. Não, é de fato, por acaso pensei nisso, porque quando passei por perto do cinema do Nanni Moretti, pensei mesmo qual é que tinha sido o roteiro dele naquele episódio, não é? Só que ele ia de Vespa e tu ias de bicicleta. Só que eu estava de bicicleta, mas mesmo assim os lugares mais próximos era a Garbatella, como estava a dizer o Carlos, que fica perto do centro da cidade, mas os outros
lugares estavam todos nas periferias, ou até fora de Roma, quando vai visitar o lugar onde o Pasolini foi morto, Sim. ou vai em... Pergunta aquele tipo, o que é que ele faz? Como é que se chamava aquele bairro? O que é que ele faz? Spinaceto, Spinaceto. que é um lugar No fim de contas, Vânia, o que nós estamos a tentar dizer é que tu és o nosso Nani Moretti. Sim, eu fiz uma coisa mais turística. A tua volta do passeio de bicicleta é uma forma de remix cultural adaptado aos tempos do pós-confinamento, do pós-desconfinamento, numa cidade de bicicleta, não é? A questão aqui, claramente, este é um ensaio para tu evoluires para a dimensão Nani Moretti, portanto atualizada, de bicicleta, mas ao mesmo tempo a pergunta que sobressai, não é, da montagem feita pelo Zé Nuno é saber se os turistas que deviam estar em Roma estão todos no Alentejo. Portanto, essa é a pergunta óbvia a fazer, não é? Pronto. Pois, está mais calor, não é? No Alentejo, portanto... Aliás, deveria ser ao contrário, mas está com pouquíssimos turistas, Roma. Uma cidade acostumada com 15 milhões de turistas no período do verão, 15 milhões em 3, 4 meses. Imagina, neste momento é uma cidade agradável, de facto. As pessoas não brigam. Mas é como Lisboa, portanto, é exatamente nessa mesma lógica. Aliás, por alguma razão, o António Costa foi-se encontrar com o Conte, não é? Pois, ontem. E estiveram ambos juntos em Roma. Acho eu que foi em Roma que se encontraram. Eu pensava em Lisboa. Não, foi em Lisboa. Foi em Foi em Lisboa. Então foi primeiro a Roma buscar e depois voltou. As imagens que eu vi. É que Lisboa e Roma são tão parecidas, têm 7 colinas. Eu, na realidade, fiquei baralhado, porque é assim, a cidade sem ninguém, parecem muito parecidas as duas. Lisboa é a mesma coisa, não tem turistas. Portanto, transformou-se num espaço onde se respira e tem-se a perspectiva e a percepção da cidade. Obviamente que é um desastre económico para as pessoas e, portanto, o ar Sim, o comércio não substitui a economia e as pessoas têm que viver de alguma coisa. Agora, na realidade, são espaços, são momentos históricos. Nós, assim, estamos habituados a imaginar, Lisboa começou mais tarde, mas nós estamos habituados a imaginar o mundo das cidades com história na Europa inundadas de turistas. Essa é a normalidade, é o buliço das ruas, etc. Até o Carlos, coitado, lá em Macau, também estava habituado a ter os casinos cheios de gente a entrar e a sair, também não tem. Portanto, a pergunta, neste momento, nós até hoje questionávamos sobre para onde é que as pessoas vão. E neste momento as pessoas não vão para lado nenhum. Portanto, ou seja, as pessoas saíam de Lisboa e iam para o próximo destino turístico. Neste momento as pessoas não vêm para Lisboa, não vão para Roma, não vão para Macau, não vão para lado nenhum. E mesmo está-se para perceber-se que os corredores aéreos vão voltar a ir para algum sítio durante algum tempo. Eu espero, não é? Porque já estou... Pois. Mas isso faz parte, isso é um sketch deste programa. Há um momento em que tu dizes, eu espero poder viajar, pronto. Então isto vai se prolongando ao longo, como nós temos ainda 70 ou alguma coisa, episódios, podemos esperar que em algum dia, em algum episódio antes de terminar, que tu possas dizer, olha, agora saí. Já cá não estou. No entretanto, podes ir de bicicleta para Hong Kong. No cenário. Fazes a ponte. Podes ir de bicicleta na ponte até Hong Kong? Não. Posso ir até ao Venetian e instalo-me ali no Venetian e estou em Veneza. Sem ninguém. Pronto, claro, ok. Também sem ninguém. Vou aqui para Nem a Veneza. Temáticos. Isso é uma questão interessante nesta discussão, porque nós criávamos os simulacros do espaço, ou seja, criávamos simulacros do espaço porque não era possível ir até eles. Da Ásia a Veneza é muito longe, portanto o Venetian constrói-se, faz o simulacro lá com Veneza pintada nos tetos e passar por ali como se estivesse em Veneza, os pontos, os canais, etc. Mas agora Veneza no Venetian é tão longe quanto a Veneza em Veneza. Portanto, que é aquela pergunta, porque é que a gente vai criar uma Disneylândia quando nem sequer se consegue ir até essa Disneylândia? Entretanto, no Hong Kong fechou
A Disneylandia de Hong Kong, que é uma Disneylandia, também fechou. Está tudo fechado. Bem, mas agora não se pode fazer nada, não é? Se não vamos... Pronto, por isso, efetivamente, a discussão agora é assim, neste momento é óbvio que, para além das questões do emprego, a discussão que há a fazer é sobre que sentido faz esta vida em que não se pode ir para lado nenhum. Pronto, basicamente é isso. E voltamos às cartas e às pessoas para falar sobre o extremismo, não é? Pronto. E então, e o que é que temos mais para falar hoje? Eu não tinha pegado aí numa polémica que eu apanhei, assim, en passant, da Nova, não é? É assim, não é? No Diário Notícias. É. Acho que saiu na sábado. O Isqueté até fez um post nas redes sociais dizendo: esta é uma universidade, quer dizer, basicamente traduzia-se assim: aqui há livre pensamento e livre declaração de pertença. Não há machado que corte. A filiação institucional. Mas isso faz sentido, quer dizer, é porque depois estas discussões começam do nada, aparentemente de coisas muito inócuas, e acabam por se adquirir uma centralidade que antes não tinha, não é? Quer dizer, faz sentido. A dinâmica das universidades tem sido a de fazer valer as suas marcas, e as marcas das universidades são feitas, ou seja, a marca menos valiosa da universidade, na realidade, é o nome da universidade. Porque a marca, hoje em dia, tal como nos clubes de futebol, as universidades adotaram exatamente a mesma lógica e, portanto, passaram a funcionar em função da marca, mas a marca da universidade só vale em função das marcas individuais que promove. Ou seja, as universidades retiraram-se daquele espaço em que os professores eram pessoas que eram apenas conhecidas dos seus alunos, para fazerem um mix. Tem aqueles alunos que estão e que conhecem os professores e não os veem em lado nenhum mais, e depois tem aqueles outros professores que estão nas redes sociais, que estão nos jornais, que estão na televisão, que estão nas rádios, que estão em todas as formas de mediação, e as próprias universidades vivem disso. Umas de uma forma mais organizada, outras mais desorganizada. O capital social do direito, sim. Exatamente. É fazer render o capital social. Qual é a taxa de juro do meu capital social? No fim de contas é essa a interrogação. E, portanto, o que é que acontece? Mas isto no pressuposto que existe um código não escrito sobre aquilo que se pode dizer e aquilo que não se pode dizer no espaço público. Ou seja, se há autonomia científica nas salas de aula, não quer dizer que exista uma autonomia total naquilo que se fala fora das universidades. Espera-se que as pessoas tenham um bom senso não escrito sobre aquilo que podem dizer e aquilo que não podem dizer. Em princípio, ninguém que dê aulas numa universidade vai para um espaço público dizer: a minha universidade não presta. Pronto, isso é o limite, é aquilo que é suposto que se espera que ninguém, a menos que alguém esteja perturbado, esteja a passar por uma crise existencial ou um momento qualquer de perturbação ou sob efeito psicotrópico ou etílico, não irá falar mal do seu local de trabalho em público. A partir daí a liberdade tem sido relativamente abrangente. Depois aconteceu este episódio que a Susana esteve a descrever, em que, embora não se saiba, acho eu, muito mais do que aquilo que aparece nos jornais, terá havido uma reunião onde foi falado sobre a atividade de um docente da Nova fora a criticar, ou pela leitura daquilo que podia ser escrito pela pessoa, podia-se ter a noção de que havia uma crítica que depois não estava alinhada com a percepção das pessoas que estavam nessa reunião sobre os interesses da instituição universitária, nomeadamente porque haveria contribuições, não é? É isso, Susana? Sim. Contribuições, e para além das contribuições para a construção do novo campus, também... Um certo mal-estar de alguns patrocinadores. Exato, que alguns deles estão em tribunal também, portanto, não é? Porque acho que era a história, basicamente é essa. Pois. Ou não sei, pronto. Mas isto, agora as empresas estão todas em tribunal, portanto a gente também não sabe. Pronto. Provavelmente alguma das empresas que está em tribunal também terá contribuído para alguma coisa na Nova. Provavelmente. Pronto. E portanto a questão é essa, mas isto tem a ver com uma relação não regulada. Enquanto os jogadores de futebol, os seus direitos desportivos estão regulados, ou seja, os jogadores podem fazer promoção a uma série de coisas, mas não podem fazer promoção, por exemplo, à equipa contrária. Portanto, na relação da equipa, por exemplo,
O Roma não pode, o jogador do Roma não pode fazer promoção a um produto que diz Lazio. Não pode. Mas depois de 2 meses pode passar diretamente para Lazio. Exato, mas enquanto está lá não pode. Mas aí muda as regras do patrocínio. Pá. Exato. Pronto. Mas quer dizer, mas há uma não há lógica não há direitos de imagem e destes que os desportivos que os jogadores têm não existem aplicados às pessoas universitárias ainda, nem aos Aliás, jornalistas. Mas há uma pode uma semana- lógica comercial invadir o espaço da universidade, assim, nesses termos? Claro que já invadiu. Ou seja, o que aconteceu agora não é uma novidade, é apenas uma coisa que já podia ter acontecido há muito tempo, só que ainda não tinha havido um motivo para ter acontecido. Porque a partir do momento em que se entra nessa via, é óbvio que mais cedo ou mais tarde alguma situação dessas vai acabar por acontecer. Eu não achei estranho, achei desagradável, mas não achei estranho. Mas Queres para dizer baixo alguma coisa? d'água. Não. Não queres dizer nada sobre Itália? Não. Daniel. Pronto, ok. No, ma sobre Italia nesse momento há pouco a dizer. Há poucas pessoas? Não, o que é que estava-me a lembrar que mesmo há uma semana um clube desportivo, acho de futebol, da primeira seleção, agora não me lembro do nome, que aconteceu em Portugal, no? Que expulsou, demitiu um jogador por ter realizado um vídeo no TikTok com a mulher depois de uma derrota no campo, tipo estrondosa, tipo a equipa perdeu 4-0 e depois logo a seguir ele foi fazer um TikTok com a mulher e o clube demitiu por não ter demonstrado nenhuma, podemos dizer, nenhuma tristeza. A sua alma não estava com a Estamos derrota. de acordo. Não estava com a derrota. Portanto, achei curioso. Ou seja, Então, e acham, pegando nas palavras do Vânia, não é? Isso tem, já não é, quer dizer, demissão acho que nunca tinha ouvido falar, mas já há casos de processos, não é? multas. Multas, procedimentos disciplinares, chamemos-lhe assim, não é? A ideia é disciplinar pessoas que não estão de acordo. Mas durante muitos anos, pelo menos na realidade portuguesa, as claques e alguns indivíduos dentro das claques tinham esse papel disciplinador, não é? Punidor. Que era, por exemplo, impedir que os jogadores fizessem, sei lá, demonstrações de felicidade, seja ela temporária, mas que não coincidentes com os resultados desportivos, não é? Em espaços públicos, discotecas, bares, alguns até deram quase processos crime, não é? Porque às vezes excederam-se, não é? E houve pessoas que foram ameaçadas. Agora, a questão é quem é que faz esse policiamento Dos professores universitários? Não, ainda não estava aí. Nas redes sociais sobre quando os professores universitários fazem demonstrações de felicidade não coincidentes, não, estou a brincar. Quando há, por exemplo, houve aquele Hong Kong contagiou-nos. Estamos a um vírus de Hong Kong. Não é? Houve aquele jogador do Porto que teve aquele problema durante umas semanas, não jogou porque a mulher pôs uns vídeos da festa de aniversário, já não lembro, era um jogador sul-americano, já não lembro quem era exatamente, mas que deu uma grande polémica, não é? Mas em que claramente o contrato dele era mais valioso do que propriamente o vídeo, não é? Mas a questão aqui é quem é que faz este. Por um lado, nós temos quando estamos a falar e no outro dia vinha um texto muito interessante de um jurista do desporto sobre a questão de, por exemplo, esses contratos leoninos que o Gustavo estava a falar, do que é que se pode ou não se pode fazer, serem contratos que, à luz do direito, podem também ser entendidos como contratos que não respeitam os direitos humanos. E estamos a falar de casos mais extremos. Há um caso de um clube português, que agora não vale a pena, que saiu no New York Times há uns tempos atrás, sobre o caso de um jogador que basicamente tinha assinado um contrato que o impedia de mudar de clube, mas não apenas de mudar de clube, também tinha que aceitar aquele salário durante um período, um X tempo, não é? Que era definido como tal. E que isto punha-lhe em causa algumas coisas como o direito ao trabalho, mas também
quase uma ideia de que esses novos contratos que são feitos podem ferir os direitos fundamentais da pessoa que o assina, não é? E em que claramente, estamos aqui a pensar, a pessoa acaba por, e então quando falamos de jogadores de futebol, que não é a mesma coisa de falar de professores universitários, em geral são pessoas que têm menos acesso à informação e têm também eles próprios menos formação. Mas tem procuradores. Não têm, muitas vezes podem ter dificuldade em compreender a linguagem do contrato e também muitas vezes são enganados pelos managers, agentes, toda aquela parafernália de pessoas que estão à sua volta, não é? E têm contratos por resultados. E têm contratos. Das pessoas universitárias, não sei qual é que seria, mas seria, pronto, quantos golos marcas, quantos, não sei, pronto, aí, mas isso seria, por acaso, uma analogia interessante para uma discussão. É uma analogia. Pode pensar, eu não quero dar ideias, né? Que mas posso estar a dar, né? Mas podes sempre ter resultados intermédios, há várias maneiras de pensar nos resultados de acordo com qual é o propósito da instituição. Mas da variação salarial. Uma avaliação salarial? Avaliação salarial que se marcares X golos recebes mais... Exatamente, há prémios, mas não há, exato. Eventualmente é difícil. Sim, mas há uma coisa que vocês estão-se a esquecer, vocês são muito individualistas e muito neoliberais, que é a questão de prémios de equipa. Claro, quando uma equipa ganha. Ou seja, se vocês os dois publicarem, eu também ganho. Okay. Compreendem, não é? Portanto, se marcar em gol, não se publicar. Pode ser, não, pensa assim, marcar, pode ser a analogia, pode ser, tu publicas ou marcas um gol, não é? Não, então se eu publicar... Como é que se pensa num, sei lá, num gol de bicicleta? Aquele gol de fantástico de bicicleta do Cristiano Ronaldo. Como é que nós passamos isto para a vida académica? Eu nunca percebi o que é um gol de bicicleta, porque na realidade o Vânia há bocado andava de bicicleta e podia ter feito uma bicicleta, mas... Mas de qualquer forma, que eu saiba, já existem instituições universitárias que premiam até economicamente investigadores, professores que publicam no quartil claro que da... Não é? Claro que há. Portanto, sim. estamos a fomentar... Não são prémios científicos. Não, mas não são prémios de equipa. A minha questão é que nós aqui podemos... O futebol também pode ter coisas interessantes. Quando a seleção ganha o campeonato, todos ganham, independentemente de marcarem gol ou não. Exatamente. Exato. Eu penso sempre no guarda-redes suplente do Benfica, do Paulo Lopes. Ele nunca joga. Já na seleção nacional também não, ele nunca joga. E tem aqueles 5 minutos no final, né? Quando já está tudo ganho, para poder também ser campeão nacional, campeão europeu. E portanto, ou seja, há uma lógica de uma certa fraternidade que não desapareceu no futebol, que é um desporto coletivo, né? A ideia de que quando um ganha, ganha a equipa toda. Okay. Sim, quando ganha uma universidade, não ganha a universidade toda. Também porque não sei o que significa ganhar para uma universidade. Sim. Porque em teoria a universidade trabalha universitas para a comunidade inteira, não é? Para a sociedade, um país, não é? Portanto, esta fragmentação das universidades em competição entre si é algo que estraga o conceito de universitas. É um pouco, sim. É que nós não temos o campeonato, mas temos o ranking constante. Tem um ranking, não é? Que é outro debate que... É um ranking que envenenou a paixão, a vocação de um trabalho que baseava-se em outros princípios, que não era aquele de marcar pontos. Portanto, este é algo que não sei se um dia será discutido e mudado, mas é verdade que os professores, os investigadores ficaram jogados pelas regras do jogo impostas. Também porque há uma pergunta que está subjacente a toda esta discussão, que é para que serve a universidade? E a resposta para o que serve a universidade, dada pela universidade versus dada por quem dá o dinheiro à universidade ou dada pela sociedade, são provavelmente respostas diferentes à mesma pergunta. E isso criou uma espécie de visão em triplicado, em 3 dimensões diferentes, sobre o que é que a universidade introduz um princípio de esquizofrenia, porque aquilo que é suposto e que é dito a quem está dentro da universidade, que é o seu papel, depois não bate certo com aquilo que é pedido fora da universidade
e em terceiro lugar, pelas instituições da sociedade, e em terceiro lugar, pelos próprios alunos que vão ter com ela. E, portanto, há uma espécie de terreno fluido que nos afasta muito da concepção do que era uma universidade. Em particular, ainda mais quando o Carlos introduz o que é que está a acontecer nas universidades e na discussão intelectual nos países mais liberais, no caso norte-americano, ou nos territórios de um país, dois sistemas, que tinham uma visão mais aberta, mais próxima do segundo sistema, que é o caso de Hong Kong, à luz dentro de uma transformação da própria lei. Porque a questão não é o que é que a lei diz, é o que é que as pessoas sentem e pensam. Isto é uma discussão um bocado difícil para a Susana, nomeadamente que ela vem muito da área da sociologia do direito, mas também a gente nunca vai descobrir o que é que veio primeiro, se é a necessidade de regular ou se é passar a lei aquilo que é a prática. Mas o que é verdade é que a partir de dada altura o que conta mesmo não é o que está escrito, é aquilo que as pessoas leem no que está escrito. E portanto, hoje em dia a universidade, que supostamente é um local que deveria preparar o futuro, em algumas situações está a ser dito que, olha, é assim, eu sei que vocês é suposto prepararem o futuro, mas agora o futuro é este, portanto preparem-se lá para isto, que é uma coisa ligeiramente diferente. Ou dizendo, é assim, a universidade não é um espaço de debate, é um espaço de divérbio, de disputa. E, portanto, a universidade é um espaço onde, tal como nas redes sociais, não se deve procurar o debate. Há, sim, duas visões do mundo, ou três ou mais, em disputa umas com as outras. E, portanto, aquela que chegar ao final e levar a melhor, ganha e marca qual é que vai ser o futuro. Portanto, nós estamos a sair realmente de um espaço de tranquilidade no qual vivemos durante bastante tempo para uma época conturbada, em que a universidade é apenas um espaço onde aquilo que está a fluir e a aparecer em diversas dimensões do cotidiano se está a cristalizar também. Depois depende do sítio onde estamos. Portanto, e é isto que eu tenho para dizer. Portanto, o que é que pode ensinar à universidade? A jogar de uma forma mais cínica as regras do jogo estabelecidas. Ou seja, o objetivo qual é que é? Se for baseado nos indicadores que depois permitem o prestígio social, o financiamento econômico e a visibilidade mediática, então, olha, vamos trabalhar numa televisão, vamos trabalhar... Não, somos todos influencers. Ainda por cima. Quem influencia os influencers? Somos influencers muito influenciados por uma lógica que... Sim, mas depois há também a questão que a universidade ou qualquer instituição é também o resultado do que se vai fazendo e do que se vai pensando, não é? E das várias dinâmicas que vão surgindo. E que muitas vezes as pessoas tendem vou utilizar esta expressão como agora o Vânia está em Roma, que tendem a ser mais papistas que o Papa, não é? Não é? E, portanto, tendem a olhar para a regra de uma forma completamente cristalizada, estática, e, portanto, a tentar impor ou ir ainda para lá dessa regra, não é? E se há coisa que... Há estudos interessantes que mostram, por exemplo, a ideia porque é que as pessoas obedecem às regras, não é? Porque é que as pessoas obedecem e fazem exatamente o que é pensado mesmo quando ninguém está a ver, não é? Essa é uma das questões interessantes, não é? Mesmo quando ninguém está a ver, porque é que as pessoas obedecem? E dar-vos um exemplo de um assunto que também passou pela universidade e que eu no meu otimismo e talvez recheado de uma certa ingenuidade, achei que iria demorar mais tempo, mas foi imediato. Foi, por exemplo, a questão do tabaco dentro dos espaços fechados. E esta passagem de um sistema para o outro, que foi bastante rápido. E se eu cresci, não é, em instituições onde isso era tudo feito um bocado à balda, não é? Não já da mesma maneira como era, né, nos gloriosos maio de 68, apesar de ter tido alguns professores que achavam que ainda estavam nesse período. Eu não era nascido no maio de 68. Não, mas havia uns, e portanto achavam que também ainda deviam fazer dentro da sala de aula, não
como as pessoas, né, falavam, né, que fumavam no cinema, no avião, em todo Mas não lado. se descalçavam. Mas não só no Reino Unido. Né, que é mas essa e aquilo passou de repente para algo em que toda a gente passou a obedecer, sem que alguma vez tenhamos compreendido quais eram exatamente as punições se não cumpríssemos a regra. Bem, eu vou-te dizer um segredo. Em algumas universidades há professores que fumam dentro dos gabinetes ainda hoje. É verdade, é verdade. É verdade. Eu não fumo, portanto não estou a falar de... É verdade, mas fazem no behind closed doors, não é? Não o fazem num espaço, não o fazem no... Ou seja, apesar do cheiro vir para o gabinete contigo, não existe no corredor, não é? Ou seja, não existe, não é visível do corredor. E isto é apenas um exemplo de muitas outras regras que não se pergunta se as pessoas concordam ou não concordam, ou se há até uma maioria de pessoas a concordar. O que acontece é que na prática ela funciona de forma extremamente eficaz. E podíamos Chega de cima para baixo é logo adotada, logo é logo é sagrada. É sagrada. Algures pensou-se que esta regra está certa, temos que aceitar. E cada um de nós tornou-se agente para fazer valer que essa regra vai ser cumprida, não é? Dizendo aos outros, não podes fazer isto. Não é? Um pouco como agora com o Covid sobre... Posso dizer que em Itália isso seria impossível. Os professores saíam pelo corredor e diziam, signor reitor, está tudo bem consigo? Mas não se fuma nas universidades italianas, pois não? Não se fuma, se houver esta regra, com certeza não é respeitada como é respeitada em Portugal, com a atitude de se destacar pela obediência e a conformidade à regra, mas é o contrário. Há um anticivismo em Itália, que às vezes é confundido com a liberdade e o antagonismo contra o poder, e portanto acho previsível que um professor universitário possa fumar em qualquer corredor da universidade. Eu quero te desculpa lá uma coisa, assim, sobre os estereótipos culturais, já agora. Supostamente, nós crescemos em Portugal a acreditar que, dado que em algum contexto dos primeiros... milhares de anos? Não, alguns milhares de anos não, mas estamos a falar, quer dizer, sim, podia estar muito próximo dessa dimensão, porque estamos a falar, no fim de contas, na ideia de que existia aqui neste espaço dos Campos Elíseos, portanto aqui em Portugal, no final de tudo, não é? Que haviam umas tribos que não se sabiam, que não se achavam governar, nem se sabiam governar. E isso supostamente foi registado e escrito por alguns historiadores de origem romana, que embora possam não ter vivido essa realidade, receberam a informação e registaram-na como tal. Mas na realidade nós estamos enganados, nós vivemos na ideia de que tem essa ideia sobre nós, mas nós é que somos totalmente socialmente conformistas. E portanto o não conformismo está, no fim de contas, em Itália e não em Portugal. Mas com uma atitude que às vezes não é apenas crítica e construtiva, mas é da negligência feita com um espírito de individualista, ou seja, não acredito a priori nas regras gerais, porque elas querem ser, de qualquer forma, coercitivas, não é? Querem coartar, querem limitar, é uma prepotência. É sempre uma prepotência, então eu não vou obedecer. Portanto, às vezes, mesmo até as boas regras, o italiano tem o vício, depois, afinal, de não confiar no seu vizinho, porque sabe que é como ele. E, portanto, diz, será que ele será um bocado mais, não é? Mas eu, por acaso, acho que os italianos mentem nos inquéritos sobre a confiança no outro, porque supostamente têm um grau de confiança mais elevado do que os portugueses. Mas, na realidade, os inquéritos o que demonstram sobre a Itália é que, achando que esperam que eles respondam na realidade daquilo que são, mentem para, portanto, não ir ao encontro do resultado do questionário. Ou então destruímos as ciências sociais agora. Sim, ou então mostram um cinismo mais exacerbado, não é? Eles sabem exatamente para que é que os resultados daqueles indicadores servem
e, portanto, vão, de uma certa forma, manipular os indicadores para poder dar uma visão que é controlada por eles, não é? No fundo é uma lógica até mais subversiva. Portanto, não são os cientistas que estão a querer enganar as pessoas, são as pessoas que enganam os cientistas. Sim, olha, não se esqueçam. Na realidade... Mas graças à desorganização italiana, e muitas vezes a Itália não tem participado no European Social Survey, não é? E, portanto, essas perguntas não são ninguém massa aos italianos com essas perguntas, porque eles nem sequer participam nos grandes inquéritos europeus porque não são capazes de se organizar. Não se esqueçam que quando haviam os exit poll, as eleições políticas italianas na época do Berlusconi, os exit poll davam sempre o Berlusconi com menos de 10%, ou seja, os italianos envergonhavam-se de ter votado por ele, mesmo que em segredo. E, portanto, diziam, não, votei para este partido, votei para outro partido. Portanto, uma atitude desonesta berlusconiana, do eleitor berlusconiano, que dizia o falso, como Berlusconi dizia o falso sempre, todos os dias, até faça uma experiência, não é, de exit poll. E, portanto, não é há coisas que são inconfessáveis. Mas não deixa de ser, hoje eu dizia, encontrar-me com uma amiga, um contexto muito simpático. Porque esta atitude muito descarada, muito do contra, muito crítica, também cruza-se com um cinismo melancólico, onde a piada é sempre um bocado, como dizer, há sempre alguma ironia e alguma auto-ironia, não é? Na maneira de... Portanto, há esta consciência de ser... muito disciplinado. Isto aqui é um país mais sério. E aqui as pessoas tendem a ser mais sérias. Não, mas aqui em Portugal, por isso é que eu acho que as pessoas, por exemplo, vão para as redes sociais insultarem-se e em Portugal e dizerem as coisas todas. Vocês são todos isto, são os bandidos, são aquilo, não sei o que mais. Essa universidade é um bando de isto e daquilo e daquilo outro. Portanto, as pessoas fazem mesmo isso, eu acho, porque acham que esse é que é o papel sério. Ou seja, o insulto. O queixar-se, é um escândalo, indignado. Porque acham que isso é que é a atitude séria. Ou seja, a atitude séria não é ironizar, debater, criar, brincar com. Não. A atitude séria, o que é expectável é insultar, ou então é uma visão talvez um pouco, como é que eu hei de dizer, talvez nós estejamos a viver numa espécie de grande café. Portugal é um grande café, em vez de estar o mar, está o ecrã do futebol, dos jogos que estão a passar. E na realidade nós olhamos, sentamos e começamos e sentimos que temos que discutir uns com os outros. Não debater nada. Portanto, o objetivo não é atingir alguma coisa. É ganhar uma discussão. Nem é ganhar, porque na realidade no café a vitória nunca é das pessoas que discutem. A vitória já foi decidida. Já foi decidida por aqueles que estão a jogar o jogo. Quem está a discutir não joga nada. Apenas debate e apenas discute. Os italianos têm aquela expressão brogadoccio, não é, Vânia? Qual é? Brogadoccio, não é? Uma coisa que acho que é toscano, ou seja, o barulho em volta do... Isso que o Gustavo está a dizer, não é? O barulho à volta do debate e da questão sem na realidade estar a discutir... Mas não é uma atitude de dizer a verdade. Em Portugal há esta atitude, a verdade é... A verdade é esta. Isto sim, ninguém diz. É muito... O português tem uma atitude como se fosse mesmo um cientista permanente, sobretudo. Não é? Aqui é mais... há alguma agressividade que depois desemboca numa reconciliação. Ou seja, a vontade é depois chegar a um armistício. Não é? Mas há o desabafo e depois a procura de um encontro. É que o insulto é uma coisa séria. Ou seja, insultar a gente para insultar alguém é uma coisa séria, não é uma coisa para brincar, não é gozar com a pessoa insultando. Isso não, mas eu estou a falar disto, meio ironizar, portanto estou a tentar não ser português nesta dimensão, ironizando,
porque eu acho que, efetivamente, a grande experiência antropológica do nosso cotidiano é a análise das redes sociais. Não por aquilo que venha daí, mas por aquilo que as pessoas acham que as redes sociais dão a cada um. Bem, primeiro dão o sentido de estar vivo, não é? É um pouco como já não se usa correr à frente da polícia porque não há jogos e, portanto, só as claques é que fazem essa parte. Portanto, as pessoas sentem a adrenalina de estar vivo. Agora, para onde é que eu vou? É um bocado como o Nanni Moretti, e sim, eu vou-lhe a litigar, ou a bisonho de litigar. Portanto, eu preciso discutir com alguém, tenho que encontrar alguém. Portanto, onde é que eu vou? Uma rede social. Ali está mesmo. Agora, são horas de jantar. Pronto. E segue-se. Ok? Porque eu acho... Mas esta energia social que é canalizada para esta disputa, que é uma disputa que é de alguma forma é um simulacro, porque o objetivo não é ganhar. Até se alguém responder, a única coisa que se pode fazer é dizer a mesma coisa, ou insultar, ou então ficar feliz porque ele tocou-se, ainda bem, e tal, e estou chateado, pronto, já estou bem. Mas este é algo mais internacional, hein? Não acredito que aconteça só em Portugal. Não, eu sei, por isso é que eu estou também a colocar aqui, mas eu acho que agora, é um desperdício enorme de recursos, porque na realidade, quando as pessoas vão e se queixam de alguma coisa é que não estão contentes com aquilo que está a acontecer. Mas na realidade, ao disputarem, ao criarem a conflitualidade da disputa, e nunca podendo ganhar nada, no fim, através dessa disputa, a única coisa que estão a conseguir é canalizar esforços que podiam ser postos ao serviço da resolução de problemas numa forma de tirar cá para fora coisas. E acaba por se tornar uma espécie de recurso viciante e sem grande nexo. Não vai levar... não é ele próprio transponível para um outro patamar. Se fosse o início de alguma coisa, mas não é isso que aparentemente acontece. E, portanto, eu acho que nós estamos isto tudo, voltando à questão do Carlos, que efetivamente há o extremismo em última análise é efetivamente associado e filho da vontade de disputar alguma coisa. Enquanto que o debate tende, por um lado, a recusar a ideia de que tem que haver uma posição extremada para começar, pode haver uma posição diferente, mas que se está lá para atingir alguma coisa e para resolver. E, portanto, eu acho que aquilo que acaba por acontecer no contexto atual e aquilo que é a crítica dos intelectuais norte-americanos ou a situação atual nos Estados Unidos é que o desejo é que, por um ato mágico, o outro lado desapareça. Ou seja, quem se posiciona com o discurso de extrema-esquerda quer que a extrema-direita desapareça, e a extrema-direita, quem se posiciona com o discurso de extrema-direita, deseja que a extrema-esquerda desapareça. Ou seja, como se o mundo fosse possível de ficar resolvido os problemas porque uma das partes deixa de chatear a outra porque, por isso, simplesmente desaparece. Ou seja, a raiz é uma falta de confiança na mediação, em qualquer tipo de mediação. Sim. A raiz é também a desconfiança no fato que o outro, e portanto eu também, tenho um conhecimento parcial, relativo sobre as coisas, e portanto preciso do outro para tentar de combinar melhor, ajeitar melhor, não é? O que ando a refletir ou procurar atingir. Ou seja, a ideia é que estamos em uma guerra permanente, que o outro é, a priori, por princípio, é um antagonista. Uhum. Mas então estamos, mais uma vez, incorporamos o veneno neoliberal. Estamos em competição permanente. Mas para quê? O problema é competimos para quê? Com que objetivo? Sim, o objetivo é um score de pontos que é na tua cabeça. Mas é como se tivéssemos sido forjados, não é? Educados a uma competição desde jovens, porque o mercado exige. Estou agora, não é, a fazer uma coisa mais de largo
de perspectiva mais larga, não é? Mas é como se tivessem incorporados alguns valores muito assentes na competição, no individualismo, e chegamos a um ponto que depois este legado extravasa sempre em qualquer lugar. Não sei, talvez seja uma parte... E depois a coisa curiosa é que depois não permite atingir resultados interessantes, satisfatórios e gratificantes. Mas, mesmo assim... Essa irracionalidade não faz parte do debate democrático. Quer dizer, esse ponto de irracionalidade, porque visto daqui é que é justamente o contrário. Há uma tentativa de esmagar qualquer tipo de dissenso, discussão, debate, barulho, o que seja, na internet, nas universidades. Só para dizer, esta semana começaram a escrutinar os livros nas universidades e nas bibliotecas ou nas livrarias que ponham em causa a segurança nacional. Ou seja, o que eu vejo daqui é uma mão que esmaga qualquer tipo de dissenso, e o relato que me fazem desse lado é, de alguma maneira, a lamentar uma irracionalidade que predomina nas redes sociais e que não tem um resultado... Mas vamos ver uma coisa, Carlos. A ideia da democracia é prevenir a guerra de todos contra todos. Esse é o princípio básico. É para nós não nos matarmos todos. Introduzimos uma dimensão da relação eminentemente quantitativa, em que a maioria governa e em que se aceita correr o risco, não é? Como dizia, eu estou sempre, agora estou querendo ler coisas do Humberto Eco, mas não sei se foi Humberto Eco que dizia isso, mas assim, arriscamos à possibilidade de 51% de imbecis governarem 49% de pessoas sensatas. Portanto, esse é o risco que nós aceitamos na democracia. Quando nós estamos a falar de debate, estamos a falar de uma dimensão de busca de uma ferramenta que procura que a disputa não seja vã e que haja algo para negociar e debater em torno de uma determinada visão. A visão não será a minha, não será a tua, nem da Susana, nem do Vânia, mas há uma situação ideal em que, partindo de pontos de vista diferentes, nós temos um objetivo comum, que é atingir algo. E ao atingir esse algo, trabalhar nesse sentido. Não para o interesse individual de cada um de nós, mas para um interesse coletivo mais alargado. Quando nós estamos a falar daquilo que se passa nas redes sociais, e por isso é que a opinião é interessante e importante nessa dimensão. A opinião livre que existe e que possa ser feita dentro da universidade, fora da universidade, nos espaços de mediação. Mas a opinião pretende comunicar alguma coisa. A opinião pretende comunicar a minha ideia para outrem. Portanto, essa é a criação da opinião. Quando nós estamos em disputa nas redes sociais, não há como objetivo criar uma opinião. Há apenas como objetivo criar uma disputa. Sem sequer introduzir quais são as regras da sua finalização. A sua finalização só pode ser dada pelo facto de alguém desligar e ficar uma pessoa a falar sozinha. Pronto. Portanto, são lógicas diferentes. Portanto, eu acho que nós estamos todos a dizer a mesma coisa. Há uma racionalidade instrumental, é isso que estás a dizer. Deveria haver e não existe. Não, é um espaço, ou seja, o problema está naqueles de nós que confundirem as redes sociais como um espaço de criação de opinião ou de esfera pública, porque não são e não podem ser na dimensão de domesticação e apropriação que nós lhe demos. Não quer dizer que em alguns espaços isso não possa existir, mas então tu tens que moldar a rede com esse objetivo expresso de o utilizar para a criação da opinião e do debate. Porque senão eles são uma mistura, ou elas são uma mistura. Não são exatamente, não têm uma função fática, dizer assim, então Vânia, para ir por Itália tudo bem? Ou Carlos, então para ir por Macau tudo ok? Susana, Lisboa está tudo bem, pronto, a gente já viu. Não é este tipo de, porque também acontece, mas é um pouco um expressar de coisas, atirá-las, no fim de contas não se conversa, a gente atira. Pronto, atirei, é como atirar uma pedra. Mais do que, ou é isso, ou é contar e expressar o nosso cotidiano para que os outros vejam e, portanto, percebam quem nós somos, ou então, quando se aproxima do debate, exato, quando se aproxima do debate, diverge para a disputa, normalmente.
Ou Mas o que eu então, estou a perguntar era se a também disputa... a indoutrinação. Como? A ideia da doutrina, de doutrinar. Só para partilhar muito rapidamente uma experiência terrível que eu tive hoje, que é, pá, por razões académicas, né, da minha atividade, né, estou a orientar uma pessoa que trabalha sobre os grupos de apoiantes de Bolsonaro e tive que ir debruçar-me sobre a etnografia digital que ela está a fazer, ou seja, tive que ter contacto com as redes de apoiantes do Bolsonaro. E confesso que ainda não estou muito bem, ainda estou a tentar, estou a recuperar, porque aquilo é um espaço de doutrina, não é? É um espaço interessante porque é um espaço concorrente à universidade, é um espaço onde por 30 euros se faz um curso online, eles têm vários cursos, o que é o conservadorismo, o que é a esquerda, o que é a direita, dados por professores, também com todo o seu sistema de certificação, não é? E é numa linguagem extremamente acessível, isso também é pode ser um wake-up call também para a universidade, na forma também como comunica. Há ali uma forma de querer chegar a mais pessoas, porque se facilita muito no discurso e no tipo de linguagem que se utiliza, e até no tipo de metáforas, nas analogias, tudo aquilo é muito... com muito recurso ao humor, é interessante, é com muito recurso ao humor e com muito recurso ao extremar de como é que os outros nos veem, não é? Portanto, a figura da extrema-direita que é caricaturada pela própria extrema-direita para mostrar como a extrema-esquerda está errada, não é? É mais ou menos isto. Mas que tem um espaço que talvez as pessoas que fazem investigação sobre, por exemplo, sobre igreja e sobre as religiões na atualidade, sobretudo sobre as igrejas manás, a Igreja Universal do Reino de Deus, talvez reconheçam este tipo de experiência, porque é uma experiência quase de uma certa ideia de doutrina, mas também de fé, de passar uma mensagem, de passar uma ideia de verdade, não é? Que é uma verdade indisputável, não é? Uma verdade, não é? E seria qual? Diz-me. Qual é que é a verdade? Qual é que é a verdade? Bom, eu tenho... É verdade várias. sobre toda a verdade. A verdade é que os outros estão errados. Não, é muito concreto. O Paulo Guedes é o melhor ministro da Economia da história do Brasil e do mundo. Privatizar as maiores empresas brasileiras é a maneira de fazer com que o contribuinte não vai pagar mais e, portanto, o Brasil vai crescer. Mas pelo meio disto também há qualquer forma de não proteger a vida, é ser comunista, mais ou menos, com exceção de não fazer nada no que toca à pandemia de Covid, porque isso é outro tipo de vida, não é? Mas pronto, está a ver, mas eu agora já estou a analisar e nada daquilo é para analisar, tudo aquilo é para absorver. Aquilo é quase como aqueles suplementos alimentares que supostamente vão mexer na nossa flora intestinal, não é? Portanto, vão-nos absorver mais um tipo de nutrientes do que outros, não é? É aquilo parece quase uma pílula que tu tomas, tipo um suplemento, e ficas louco. Eu imagino que se tiver que olhar para aquilo muitas horas, eu vou ficar com perturbações. Mas olha, não tomes essas drogas, faz-te mal. Exato, mas eu chegado a este momento apelo, tenho esta sensação estranha de que o futuro já não é Macau, o futuro é a Itália, nomeadamente porque em Itália eles já têm uma companhia aérea há muitos anos também em problemas. Mas faliu. Depois, mas sempre volta a renascer. a Itália, não é? Com capitais todas as vezes diferentes, mas volta a aparecer. As greves selvagens. Apanhei greves selvagens na Itália, eu ia para o aeroporto e chegava ao aeroporto e naquele dia, surpresa, greve. Não, mas calma lá, mas não era só eu acho que foi a primeira palavra que eu aprendi em italiano, foi shopper. Mas a minha pergunta para a Vânia é: nós temos alguma coisa aqui, não é aqui, e portanto estamos a falar da situação da TAP em Portugal. Tu foste para aí como? Pela TAP ou pela Itália? TAP. Pronto, ok. Havia um meio vazio
E até o ano passado, o TAP Alitalia era a mesma coisa, nos voos Itália-Portugal. Ou seja, era uma... Encontravas o mesmo voo ou no site da Alitalia ou no site da TAP. Mas sim, pronto, viajei com a TAP, é um voo também baratíssimo, tipo 35 euros. Então pronto, às vezes o Covid cria estas situações. Mas foste para a Itália, foste na TAP, e aquilo que tu sabes da Alitalia, alguma coisa que a gente possa aprender para a TAP? Ou não há nada para aprender com a Alitalia? Não, a diferença é que acho eu que a atitude portuguesa, o caso italiano, li só mesmo títulos e subtítulos. Portanto, o que retirei é que entrar a Air France, entrou mais uma outra companhia com a ajuda do Estado para fundir uma nova sociedade. Mas parece-me que Portugal tenha feito um trabalho, não é, mais responsável, a dizer, olha, nós entramos e queremos também condicionar a leadership. É porque aqui, é assim, eu não sei se tu também tens a mesma sensação da Itália, porque há uma outra característica, para além daquela, se calhar um outro estereótipo, que eu não sei de quem... A sensação que eu tenho nos últimos tempos é que, de repente, voltaram os arautos da desgraça. Pronto. Ou seja, a característica do arauto da desgraça é que o arauto da desgraça tem sempre razão, desde que consiga continuar a superar a mesma mensagem durante um tempo suficiente até o fim se aproximar. Portanto, aquela ideia do cartaz, o fim aproxima-se, não é? Portanto, a desgraça caminha, etc. Desde que se mantenha esse cartaz no ar durante bastante tempo, vai haver um momento em que a desgraça mesmo acontece. Vem! Eu bem vos disse que isto ia acontecer. Pronto. Portanto, neste momento, a situação para Portugal é: a desgraça vai acontecer, porque a TAP vai ser igual ao BES, o desemprego vai ser massivo, e portanto, a desgraça. E a partir daí, todas as outras desgraças que tu quiseres pôr em cima, podes pôr. Pronto, ok? Portanto, este é o discurso que está subjacente. E, portanto, nos mídia, curiosamente, desta vez, nem sequer, aparentemente, os políticos, aparentemente, têm medo que a desgraça seja efetivamente tão grande e, portanto, nem sequer estão a dizer que a desgraça vai ser tão grande. Mas os comentadores, nas televisões, todos apresentam o cenário dizendo isto vai ser uma desgraça. Aliás, não há uma voz dizendo assim, calma, isto provavelmente não vai ser uma desgraça tão grande, até porque nesta situação isto. Portanto, não há. Portanto, hoje em dia, a vox populi do comentário e da opinião está a ser construída para que a grande desgraça venha aí. E eu não sei se a gente faz isto de propósito para depois dizermos afinal a desgraça não foi assim tão grande. Pronto, afinal sobrevivemos a mais uma crise. Ou se estamos a fazer isto porque estamos a desejar mesmo que o abismo se abra debaixo dos nossos pés. Eu acho que nós... Quem é que patrocina esse comentário? Esse comentário eu não, acho que não aparece no final, porque podia ser, sei lá, um produto de limpeza, não é? Portanto, mas não é obrigatoriamente, não me parece isso. A sensação que eu tenho é essa. E depois também estão a acontecer coisas estranhas, porque quando a gente lê os jornais estamos a ver aquele tipo de que diz assim, executivos da EDP impedidos de entrar não sei o que mais, quebra de não sei quantos centenas de milhões na bolsa. Portanto, há uma relação direta entre as coisas, portanto, quer dizer, parece, e, portanto, os juízes agora, de alguma maneira, existe a leitura direta daquilo que aparece no jornal, assim, o juiz mexe no mercado de ações, portanto, o juiz é o responsável pelo mercado de ações vir por aí abaixo. Portanto, há uma espécie de irracionalidade, mas tudo isto tende a ser é uma espécie de voluntarismo para a grande desgraça. Eu não sei se isto é um estereótipo que eu estou a colocar aqui em cima da mesa, mas tendo-te a ti na Itália e tendo o Carlos em Macau... Aqui a retórica da grande desgraça não tem nenhuma pila e nenhum comentário, né, de políticos nem de jornalistas. Portanto, aliás, seria considerado um autoterrorismo psicológico, não é? Algo que é contrário a qualquer processo emancipatório, qualquer processo de construção de uma alternativa. Portanto, este é mais, de fato, um espírito de autoflagelação que é mais lusitano.
Eu acho que é mais Mas influência dos jesuítas, Tânia. Acho que são mais os jesuítas. E então temos que falar sobre Macau. Se pensamos para os Macau, jesuítas, não é? temos que passar a palavra ao, eu ao acho que Carlos. sim. Acho que Aqui vive uma grande desgraça, não é? Não é só a sensação, aqui vive uma grande desgraça, aqui ao lado. Mas é interessante, na China não há uma ideia de crise, não é? Quer dizer, há esta ideia do Covid e tudo, mas há uma ideia que o regime, e isto a propósito, há bocadinho estavas a falar da obediência à regra, não é? Porque é que as pessoas obedecem à regra, não é? Porque há uma ideia, de facto, motora de renascimento da grande nação chinesa, de lideranças fortes, e porque se está numa espécie de um estado de guerra putativo, não é? Contra os inimigos exteriores. Agora o Xi Jinping era para ir ao Japão, já não vai ao Japão, há estas caramuças com a Índia, e agora começaram a fazer manobras militares, a China também, porque os japoneses estão a fazer com os indianos, ou seja, há um estado de guerra latente, então há uma espécie de mobilização de um povo, não é? Para falar do grande salto em frente outra vez, não é? Para sair da humilhação em que a China esteve sujeita durante os últimos 100 anos. E aí a ideia de o que a liderança diz, nós seguimos e obedecemos porque confiamos cegamente na nossa liderança, que é sábia e sabe para onde é que nós vamos, com certeza, e estamos em crescimento económico, saímos da pobreza em 50 anos, ou seja, há todo um contexto que a Europa hoje não conhece, ou seja, conhece em sentido contrário, não é? Há uma ideia, a palavra forte, se calhar, se quisermos escolher para a China, é mudança, não é? E isto mobiliza milhões, não é? Especialmente quando se está em processo de substituição de uma grande potência mundial como são os Estados Unidos pela China, e todo este movimento mobiliza as pessoas, não é? E aliás calciona tudo o que se faça em Hong Kong, porque se eu for falar com alguém chinês, o que me dizem é que aquela rebelião foi patrocinada pelos interesses americanos, e aquilo são ingerência dos países que estão contra a China, que estão, nomeadamente, os Estados Unidos, ou o Japão, ou todos os empresários que estão contra, não é? Porque ninguém acredita na China que 2 milhões de pessoas, por si próprias, pela sua própria cabeça, decidam vir para a rua. É impensável. E se calhar não vale a pena estar. Aqui também é uma disputa, é engraçado, como se pode traduzir para este contexto, também há essa disputa, não é? De visões do mundo e das coisas, não é? Também se coloca, e é isso que também, de alguma maneira, a imprensa, neste momento, acaba por ser, mesmo a imprensa mais alinhada, acaba por ser muito interessante, porque há uma espécie de permeabilização dos dois lados. Aqui na imprensa de Hong Kong, a língua inglesa, não é? E conseguimos ver facilmente, na opinião, mas na maneira também do alinhamento das notícias, dos temas que são tratados, acaba por ser uma imprensa, no fundo, até relativamente mais plural do que o que eu encontro, se calhar, em Portugal, por exemplo. Não é? E no meio disto tudo, é assim, andam para aí umas pessoas a falar outra vez do mapa cor-de-rosa por causa dos corredores aéreos com a Inglaterra, não é? Pronto. Não sabias dessa, Carlos? Então, há uma discussão, mas deve ser só para uma, pronto, entre os embaixadores e o pessoal que liga a essas coisas das alianças. Porque aparentemente uma espécie de traição. Na Itália, e a Itália faz turismo em Portugal, assim como o Vânia, não é? Começa a apanhar a Itália. Sim, eu acho que por isso é que o António Costa se reuniu com o Conte, não em Roma, mas em Lisboa. mas há esta questão, eu realmente não sei, é uma espécie de... Há uma outra... Agora vieram 400, ou o que é, estudantes finalistas do secundário holandeses para as ruas da Albufeira. Não havia ninguém, era como Roma, estava vazio, e vieram. Foi o caos. Houve um senhor de um bar, dono de um bar, que chamou a GNR, que eles não estavam, queriam todos entrar antes das não sei quantas, e depois empurravam-se uns ao outro, não sei o quê. Não havia distanciamento, veio a GNR separar toda a gente e tal. Mas ao mesmo tempo, aquilo que nós estamos a ver é obviamente a falta de ingleses, não é? Há falta de ingleses,
para animar a economia e para que haja salários e para que as pessoas possam ter no final do mês dinheiro para levar para casa e cumprir os seus desejos e as suas obrigações, etc. Portanto, nós vemos os ingleses como uma espécie de... ou seja, enquanto não os vemos, achamos que eles são a solução. Depois, quando vemos os holandeses e pensamos nos ingleses, pensamos assim, pelo amor de Deus, não venham. Portanto, isto é uma situação muito estranha, porque... De que turismo temos falta? Mas é isso que eu estava a pensar, não é? Qualidade de turismo. Desculpa interromper, Gustavo, mas uma coisa que eu vejo ao fim destes programas todos que estamos aqui a falar eu ainda não vi em Portugal uma ideia. Dê-me uma ideia. Uma ideia, não é? Para a economia ou para uma ideia de país a seguir à Covid, não é? Quer dizer, há esta discussão em volta do nome. Eu tenho uma ideia muito própria, mas não vou dizê-la. Tu tens uma ideia muito própria, mas sabes se tens também alguém que alinha contigo? Não. É uma ideia só tua? Não quero correr esse risco. É uma ideia só tua? Ou achas que já está a pairar? Olha, nem que seja pelo prévio da nossa equipa. Posso partilhar convosco a ideia sobre o facto de tu não teres visto ainda uma ideia, Carlos. Então vá. Essa é muito simples. É mais fácil voltar às velhas rotinas do que criar novas. E, portanto, estamos todos a tentar recuperar o que já ninguém sabe bem o que era nem como era. E estamos a tentar recuperar isso em vez de pensar em coisas novas. É assim, quando tu tens, por exemplo, mas parecem coisas diferentes. Sabes que há restaurantes com cestas de piquenique. Em vez das pessoas irem para dentro do restaurante, as pessoas levantam cestas de piquenique e fazem o piquenique à frente do restaurante. Não dá para fazer em todos os lados, não é? Mas se efetivamente estas ideias surgem, porque é que elas surgem? Porque as pessoas não vão para dentro dos restaurantes. Portanto, é nessa dimensão que nós temos que estar do micro para encontrar soluções, mas é óbvio que os governantes também têm que lidar com, por exemplo, o futuro da TAP seria ser a primeira empresa aérea a funcionar de uma maneira diferente em época de Covid, por exemplo. O primeiro a colocar essa lógica em funcionamento provavelmente ganharia mais passageiros também. Portanto, é toda essa dinâmica, mas nós não queremos fazer isso porque achamos que estar a pensar vai ser inútil porque depois isto regulariza tudo rapidamente. Regulariza. E, portanto, vamos perder tempo, vamos perder esforços para mudar coisas quando depois daqui a bocado já não é preciso. E, portanto, quem sabe, Gustavo, quem sabe? Pois, mas eu não estou a dizer que as pessoas estão erradas, mas parece-me que não mudamos e não procuramos levar precisamente porque vivemos nessa ideia. Não é preciso. E por isso é que com o passar do tempo também aquelas pessoas que defendem a ideia de que isto foi tudo um disparate, o confinamento e não sei o que mais, começam a ganhar espaço também. Essa ideia, outra vez, do corredor com a Inglaterra, o corredor turístico. O corredor cor-de-rosa, sim, o corredor cor-de-rosa. Quer dizer, mas que sentido é que faz este... ainda por cima a Inglaterra está como está? Não, e quase que houve pessoas a vir pedir a demissão do governo português por não ter sido capaz de trazer 3 milhões de ingleses para Portugal. Portanto, a ironia, daqui a uns anos, a gente ainda se vai lembrar disto. Como o segundo cor-de-rosa. Um das colónias e do mapa e o outro do corredor cor-de-rosa. Sim, mas há também ali algumas coisas em que falava-se. Aliás, hoje um conjunto de investigadores da Escola Nacional de Saúde Pública veio mostrar publicamente os dados para mostrar que Portugal não está na situação que o Reino Unido diz que Portugal está. Ao contrário de outros países com os quais o Reino Unido assumiu esses corredores aéreos, caso da Itália, da França, que estão numa outra situação. E essa pegando no que dissemos logo de início, é interessante porque há aqui uma ideia de verdade. Não é? Os portugueses querem mostrar que a verdade está do nosso lado e, portanto... Mas ninguém nos liga, a verdade está do nosso lado, mas ninguém nos liga. Mas nós temos a verdade connosco. Que é o Calimero. Portanto, no fim de contas, voltamos à Itália outra vez. Patinho feio também.
Sim, mas que é que toda esta questão de porque é que eles fazem o corredor com a Itália se a Itália está em pior estado que Portugal? Porquê que o Vânia vai para a Itália em vez de E o ir para Vânia vai para a Itália. Que estou a fazer aqui, pá? Porquê que o Vânia não está em Londres a falar e a tentar Convencer os convencer ingleses. que o sul da Europa é Para tudo ser um igual, inglês a indiferente? acompanhá-lo no avião de volta a Portugal. Como, não é? Fora dos restaurantes. Olha, quer entrar? Exato, quer entrar? A Itália também tem alguma ideia de futuro? Só por curiosidade já agora. O quê? O quê? Se a Itália também está a debater alguma ideia de futuro. Sim, debate-se muito, mas é verdade que vocês devem pensar que estou a falar com uma pessoa que lê La Repubblica, La Stampa e depois Tá bom. alguns Gazeta dello semanários. Sport. Portanto, tenho um enviesamento de centro-esquerda. Isso não interessa. Que televisão é que vês? Não, televisão não vejo. La Sette. Porque La Sette é muito boa, mas em Lisboa não consigo vê-la. Mas quando os debates são fundamentalmente estão todos atrelados à oportunidade de aproveitarmos desta nova política monetária europeia, porque mesmo que não se chamem de Corona-Bond, os Corona-Bond estão a ser, de qualquer forma, discutidos e debatidos para serem lançados dentro do semestre da Merkel. A ideia é o que vamos fazer com todo este dinheiro. Então, há uma questão aqui, há uma ideia de futuro que passa pela modernização do país, as obras públicas, a digitalização, a simplificação burocrática, são coisas clássicas, mas A gente já pensadas, fez isso tudo. Portugal não precisa de futuro, nós precisamos, porque ainda estamos aqui a acharmos-nos demasiado lindos para, não é? Para renovarmos-nos. Mas uma ideia de futuro basicamente está baseada em como investirmos estes capitais, como integrar os sistemas bancários, como 50.000 postos de trabalho no âmbito da escola. É de anteontem a notícia. 50.000. Ok? Portanto, é um número também para a Itália bastante significativo. Agora, há questões depois mesquinas de ideologia partidárias do tipo não temos que aceitar um dinheiro fundamental que é aquele do mês, porque por trás há uma Troia escondida. Este é o cavalo de batalha, não é? Dos 5 Estelle e do populismo da centro-direita. Portanto, não é o dinheiro sem juros que tu recebes para o sistema sanitário em primeiro lugar, para fortalecer o welfare de base e não tens que devolver com interesses, com juros. Mesmo assim, há esta retórica que por trás chega a troika. Toda a verdade sobre o dinheiro que nos estão a dar sem juros, mas na realidade há uma verdade escondida. Gustavo, mas hoje era um programa sobre as mentiras. Nós esquecemos que hoje tínhamos que dizer mentiras. Mas estávamos a dizer coisas verdadeiras até agora. Estávamos a mentir. Aquele era a Piazza Navona. Eu cheguei tarde. Piazza Navona? Eu cheguei tarde, por isso não percebi que era para não... Ok. Falar a verdade. Não, a culpa é de quando o Chomsky e o Fukuyama se juntam numa mesma carta. Pois. Isto baralha completamente. Numa mesma? Na mesma carta, não é? Eles assinam isto, baralha completamente. Só uma pergunta que alguém irá fazer que esteja a ver este programa. Chomsky é uma pessoa. Fukuyama é quem? É uma central nuclear ou é uma pessoa? Foi um senhor que acabou com a história. Não. Mas a questão... Nas redes sociais, eu só antecipei aquilo que alguém vai escrever. Então podemos dizer que Francis Fukuyama continua a ser, pelo menos ele assina, como pessoa, professor de Stanford. Como pessoa e não é uma central nuclear. Como professor de Stanford, não é da nova SBE, mas podia ser, é de Stanford. Deviam tirar o curso de 30 euros. E se calhar já tiraram. Vai haver um sobre isso. Não é? Foi sobretudo, ficou conhecido por ter escrito uma obra que ele agora diz que não queria dizer exatamente aquilo. Mas que é o problema das coisas que as pessoas percebem sobre as coisas que os outros escrevem. Exatamente, que se chama O Fim da História e que antecipou
não é? A ideia que o muro teríamos de a ter um Berlim. sistema unipolar. Curiosamente, eu agora estava a pensar, isto Fala de pode ser assim Portugal. para a gente fechar. Não sei se Exato, fala de Portugal, não é? mas nos anos 60, o pessoal que tinha uma visão apocalíptica dos meios de massa, etc., já tinha anunciado o fim da história, já tinha dito que isto era tudo uma ideologia e que, portanto, já tinha acabado a liberdade e o fim estava tudo resolvido. Portanto, eu acho que nós temos assim uns acervos milenaristas fora dos milénios. De vez em quando, pum, surge assim um fim de qualquer coisa. Agora é o fim, existe uma espécie de fetiche pelo fim. Vai ser o fim da democracia, o fim da história, o fim das ditaduras, o fim de qualquer coisa, da União Europeia, de Portugal, da Itália, quer dizer, quem aparece assim, o fim de... As pessoas dão atenção logo. Se a gente dizer só fim de programa, as pessoas vão ficar mais Eu ia atentas. dizer fim. Esperamos que tenham gostado deste episódio e voltaremos em breve.